Amém, querida? Quer ficar aqui comigo na pregação? Nem tudo é perfeito, irmãos. Vamos lá, então. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Eu quero ler o versos 5, 6 e 7. Salmo 84, versos 5, 6 e 7. Arrumaram o projetor? Que legal. Vamos aí. Quero ratificar com os irmãos aí que, gente, reforcem as ofertas do terreno, viu? Estamos aí no desafio agora. Fechamos o contrato ontem com o engenheiro, já vai fazer todo o projeto para nós, breve. Eu não sei se vai dar tempo, o Over está negociando lá, se vai dar para trazer o 3D para nós passarmos aqui no telão para você de como vai ficar a nossa igreja, né? Pelo menos um protótipo inicial, alguma coisa assim. E aí os irmãos vão ficar sabendo, ok? Mas reforce, precisamos da sua oração, da sua espiritualidade, precisamos do seu dinheiro, das suas ofertas, dos seus dízimos, para executarmos tudo isso. Salmo 84, verso 5, quem achou, diga amém. Diz assim o texto na minha tradução: Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém. Somente até aí. É a nossa oração que Deus fale por nós, porque de nós mesmos não temos nada. O Salmo 84, ele é escrito por um grupo de pessoas chamado Filhos de Asaf. Os filhos de Asaf escreveram entre 9 e 12 salmos dentro do livro de Salmo. Agora, quem são os filhos de os filhos de Corá, não os filhos de Asaf, os filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Nós sabemos que a nação de Israel é formada por 12 tribos, ou melhor, 13 tribos. Só que o início foi com Abraão e Sara. Sara era estéril, o Senhor revigorou o corpo dos dois, nasceu Isaac. De Isaac e Rebeca vai nascer Jacó e Esaú. E de Jacó, o Senhor ama a Jacó, e de Jacó nasce 12 filhos. Um dos filhos de Jacó, chamado José, tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Então se formam aí as 12 tribos de Israel. Mas se colocarmos os 2 filhos de José, se tornam-se 13 tribos de Israel. Essas 13 tribos de Israel se tornaram nação em pouco tempo. E depois de viver debaixo do azorrague de cordéis, do chicote de Faraó, agora esse povo já se tornou um grande povo. E Deus agora quer dar a eles uma terra e também leis. O acontecimento ocorre com a libertação através de Moisés. Mas só para você entender um pouco alguma coisa. Das 12 tribos de Israel, uma delas se chamava tribo de Levi. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson formaram os gersonitas, Coate os coatitas e Merari os meraritas. Da linha de Coate, que eram os coatitas, veio Moisés e também esse homem chamado Corá. Corá desafia a liderança de Moisés, se levantando contra ele. Moisés lança um desafio de divisão: quem é com Corá vai com ele, quem é comigo fica aqui. Corá, o grupo de Corá se separa. Quando ocorre essa separação, diz a Bíblia que a terra se abre
e Corá com a sua casa são engolidos vivos. Mas por que fala dos filhos de Corá? Então entendemos que os filhos de Corá não aceitaram a rebelião do próprio Corá. Daí a ideia do texto de que o Senhor diz que não tomarei por culpado o inocente, nem o inocente por culpado. Não cobrarei o pecado dos pais nos filhos, nem o pecado dos filhos nos pais. Então os filhos de Corá recuaram contra o levante contra Moisés. E Deus então mata Corá e todos aqueles que ficaram do lado dele e a sua casa, menos os seus filhos. Esses filhos de Corá, o Senhor os levantou como da tribo de Levi, da linhagem dos coatitas, e eles começaram a trabalhar no tabernáculo criado por Deus, lá no Monte Sinai, depois de quase 1 ano ou 2 anos de caminhada, lá no deserto. Depois de montarem o tabernáculo, os filhos de Corá, da tribo de Levi, eles vão agora trabalhar servindo no templo, no tabernáculo, de 2 formas. Primeiro, cuidando das portas do tabernáculo. E aí depois, futuramente, lá em Crônicas, eles vão receber um outro ofício nos dias de Davi, de cuidarem da musicalidade em volta da arca. E também Salomão, depois que assume o trono, Salomão vai ratificar os filhos de Corá, para que fossem os músicos que cantassem em volta da arca. Então os filhos de Corá têm 2 funções: cuidarem das portas do templo, e também cuidarem da musicalidade dentro do templo. Só para você ter uma ideia, o tabernáculo era uma grande tenda de tecido, com outros artifícios, formado por vários tipos de pele, que depois, num outro momento, a gente pode estudar sobre isso. Um formato dado pelo próprio Deus. E conforme o tabernáculo era estabelecido dentro do deserto, ali as tribos caminhavam organizadamente pelo deserto. Só que essas 12 tribos que viviam em volta do tabernáculo, eles não ficavam bagunçadamente espalhadas de qualquer jeito. Deus havia estabelecido quais eram as tribos do norte, as tribos do sul, as tribos do leste e as tribos do oeste. Só para ficar bem didático aquilo que eu estou dizendo para você, no norte do tabernáculo, na parte de cima do tabernáculo, Deus disse que era para ficar Naftali, Dan e Azer. Na região sul do tabernáculo, deveria ficar mais 3 tribos, Simeão, Ruben e Gade. Na parte oeste do mapa, Manassés, Efraim e Benjamim. E na parte leste, que é o lado do Japão, terra do sol nascente, ficava Zebulon, Judá e Issacar. Conforme o sol nascia na região leste, o brilho dos raios solares penetravam dentro do tabernáculo. E parte do santo lugar tinha um clareamento sobre aquele lugar. O Santíssimo era totalmente escuro. Só para você entender a ideia. Mas a tribo de Levi, eles não estavam nem no norte, nem no sul, nem no leste, nem no oeste. Eles ficavam em volta do tabernáculo, mais perto, porque eles eram responsáveis por cuidar do montar e do desmontar do tabernáculo. Então, dos filhos de Levi, lembra? Os Meraritas, os Gersonitas e os Coatitas. Na região norte ficava os Meraritas. Na região sul, os Coatitas. Na região oeste, os Gersonitas. E na frente, região leste, ficava Moisés, Arão e suas famílias. Então as 12 tribos cercavam o tabernáculo. E a tribo de número 13, que era a tribo de Levi, ficava mais encostado no tabernáculo, um pouco dentro, por causa dos ofícios, e o resto por fora, como se estivesse protegendo o tabernáculo. E assim eles caminhavam como se fosse uma gigantesca cruz andando pelo deserto, até chegar na terra de Canaã. E o tempo vai passando, esse é o formato. Agora, nos dias de Davi, não precisa mais do tabernáculo. Davi arranca a arca do meio dos filisteus, leva para dentro de Jerusalém e cria-se uma tenda. E agora os filhos de Corá vão tocar músicas em volta da tenda, a qual Asaf é um deles, e eles estão ali adorando e cuidar das portas da tenda. Depois do tempo de Salomão, quando constrói o templo mais rochoso, mais firme, mais fixo e organiza melhor,
eles vão ser ratificados para continuar cuidando das portas e também da musicalidade, também nos dias de Salomão. Então, ali cantando e musicalizando, olhando para a arca, o Espírito Santo inspirava eles. É como se eles fossem videntes, é como se eles fossem enxergadores espirituais. Na verdade, eram também profetas, que conforme eles cantavam, olhando para a arca, saltavam em revelação no coração deles, a representação do que Deus é e daquilo que Deus faz. Agora, entramos no capítulo 84, no número 84 dos Salmos, e nós vemos que Deus colocou uma inspiração nos filhos de Corá, para que escrevessem o Salmo 84. Quando eu estudei um pouquinho a linha de pensamento de John MacArthur, ele dividiu o Salmo 84 em 3 partes. Esses 12 versículos, do versículo 1 ao versículo 4, é a expectativa de adorar a Deus. Do versículo 5 ao versículo 7 que eu li, é a peregrinação para adorar a Deus. E do versículo 8 ao versículo 12 é a alegria de adorar a Deus. Do 1 ao 4 é a expectativa. Do 5 ao 7 é a peregrinação para ir adorar. E do 8 ao 12 é a alegria de se adorar. A perícope bíblica que eu li, 5, 6 e 7, está relacionado sobre a peregrinação de se adorar. Ou seja, qual era o caminho que toda a nação de Israel tinha que fazer para entregar a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Você sabe, eu falei na ministração passada, e os leitores da Bíblia sabem, que Deus havia estabelecido para Moisés pelo menos 7 festas. E essas 7 festas, toda a nação israelita paravam suas atividades agropecuárias para concentrar a sua adoração e as festas que existiam em Jerusalém. E dessas festas, eles deixavam suas plantações, deixavam seus animais, claro, cuidado com outros servos, e viajavam, um em distância perto, outro em distâncias longas, para chegar em Jerusalém e entregar a adoração. Por isso que o Salmo 84 é conhecido como um cântico de romagem, ou seja, um salmo de peregrinação. Por que cântico de romagem? Romagem vem de romaria, vem de trajeto percorrido. É o salmo da peregrinação, onde eles caminhavam distâncias para chegar em Jerusalém e lá adorar. Os filhos de Corá não precisam caminhar esse trajeto, porque eles vivem em volta do templo. Porém, eles conheciam os trajetos que as 12 tribos tinham que fazer para chegar em Jerusalém e entregar a adoração. Uns mais próximos e outros mais distantes. E conhecendo isso, o Senhor inspira o coração deles a escrever o Salmo 84 para documentar a inspiração desse povo de sair das suas terras próximas ou de longe para chegar até em Jerusalém e entregar a verdadeira adoração. E quando nós entramos no versículo 5, 6 e 7, a ideia é os peregrinadores, sai em nome de Jesus, aqueles que participam dessa romaria, aqueles que param suas atividades nas regiões norte, sul, leste, oeste, para que pudesse levantar acampamento e viajar até Jerusalém. Existia todo um trajeto a ser feito. Então o tema da minha mensagem hoje à noite é: o que é ser um bem-aventurado? Porque o versículo 5, parte A, vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja, dois pontos da minha colocação. Ou seja, a palavra bem-aventurado significa alegria do céu no coração do homem ou da mulher. Bem-aventurado significa felicidade de Deus colocado no coração do homem. Então o tema da minha mensagem hoje é: o que é ser um bem-aventurado? O que é ser alguém que tem a alegria do céu dentro dele? O que o texto bíblico nos diz a respeito de uma pessoa que verdadeiramente tem a alegria do céu dentro dela? Então é o tema da minha mensagem hoje à noite: o que é ser uma pessoa que tem a felicidade do céu dentro do coração dela? O que é ser uma pessoa
bem-aventurada. O que é ser uma pessoa que vive aqui embaixo com a alegria de lá em cima? E aí eu quero pelo menos separar 6 tópicos e tentar trabalhar isso num contexto bem bíblico, para que clareie o teu entendimento bíblico e que isso possa ser relevante na sua vida. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? O que é ser uma pessoa que a alegria do céu está no coração dela? Primeira resposta desta pergunta, que é tema da nossa ministração: o que é ser bem-aventurado? Vou ratificar muito isso. Ser bem-aventurado é ter a consciência de que a minha força vem de Deus. Eu repito isso bem devagar. Ser um bem-aventurado é ter a consciência de que a sua força vem de Deus. Note o versículo 5, parte A. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, uma pessoa que tem a felicidade do céu no coração dela, ela sabe que a força da sua existência não é de si próprio, mas é de Deus. Talvez você sabe isso de informação, mas nós precisamos saber isso de encarnação, de imputação, de incrementação. Isso precisa ser uma realidade nas nossas emoções e nas nossas sensações. A pessoa que realmente tem a felicidade do céu no coração dela, ela tem uma plena convicção de que a existência e o sustento da sua vida e o empenho da sua força vem de um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia. Lamentações 3, 22 e 23, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Olha o que Jeremias vai dizer em Lamentações, que as misericórdias se renovam a cada manhã. O que é misericórdia? É a minha miséria tocar a cardia de Deus, é a minha miséria tocar o coração de Deus, e Deus não permitir o mal que eu mereço atingir a minha vida. Então quando eu acordo de manhã, abro os olhos, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 da manhã, se for minha filha Bia, 11h30 da manhã, então você abriu o olho. Calma, gente, ela dorme tarde. Abriu o olho, a misericórdia se renova. Mais um dia. Então quando você abre o olho e fala: opa, fui digno de viver esse domingo. Por que isso? Você precisa entender que você acordou hoje por causa de mais uma manifestação da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Então eu existo hoje por causa da misericórdia de Deus na minha vida. Salmo 150, verso 6, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem respira tem a obrigação de louvar a Deus, de exaltar a Deus pelos seus feitos, porque até o ar que você está respirando agora, nesse exato momento, esse oxigênio não vem de você mesmo, não é você que cria ele, mas é Deus que cria e te dá, para que você viva para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele, para a glorificação do seu nome. O que é ser um bem-aventurado? Ser um bem-aventurado é ter a certeza em seu coração de que a minha força vem dele, a minha alegria vem dele, o que eu estou fazendo aqui agora vem dele. Aleluia, aleluia. E como eu devo ficar falando as coisas de mim mesmo? Isso está documentado no versículo 5, parte A. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Os peregrinadores para chegar em Jerusalém, que vinham de lugares longe, pessoas de idade, senhores, senhoras, eles precisariam ter força para caminhar quilômetros até chegar em Jerusalém. 200 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, até chegar na cidade de Jerusalém. Pessoas que têm que fazer os seus percursos, às vezes com camelos, com ovelhas, às vezes com bois, às vezes com jegue, com burros, às vezes com tipos de animais em charrete, ou muitos faziam a pé esses trajetos, caminhando de pouco em pouco, para, dorme, levanta outro dia, caminha, para e dorme, levanta outro dia, caminha, para e dorme, até chegar
em Jerusalém. E ele sabia então que se Deus desejava que a festa fosse em Jerusalém, então Deus daria condições de força para que eles pudessem chegar em Jerusalém. Se Deus te quer em alguma situação, Deus é responsável por te fortalecer para chegar até essa situação. Se Deus te quer em um lugar, Deus é responsável de te dar as ferramentas para que você chegue em algum lugar. Então, felicidade no céu está no coração do homem e da mulher que entende dentro de si que a vida dele, a força dele está em Deus. Até a força do ímpio está em Deus, é que ele não sabe disso, não entende, não compreende. O Deus desse século cegou o entendimento de todos, para que não compreenda isso. Então você está agora aqui me vendo, me ouvindo, me enxergando. Você está aqui agora palpando isso que você está palpando. Tudo isso é por causa do Senhor na tua vida, porque Ele te criou, Ele te desejou, Ele te amou. Jeremias capítulo 1, versículo 4, a Jeremias, pois, veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, profeta das nações. Foi Deus que desejou Jeremias, foi Deus que amou Jeremias. A existência de Jeremias não era um acidente sexual, uma coabitação do seu pai, ou um planejamento familiar, não, mas a existência de Jeremias, primeiro, nasceu no coração de Deus, depois de alguma família da terra, onde a pessoa vê a existência. Eu não sei como você veio nessa terra, eu não sei qual foi o contexto familiar que você veio, eu não sei o porquê da tua existência, se você veio numa família pobre, rica, uma família abençoada, uma família amaldiçoada, numa família estranha, se você veio capotadamente, se alguém te abandonou, não interessa. O que interessa é que você está aqui hoje, porque Deus desejou a sua existência, e Deus está alegre pela tua existência. Louvado seja Deus. Então o que é ser bem-aventurado? Primeira resposta é ter a consciência de que a minha força vem dele. Segunda resposta, parte B do versículo 5, vamos ver todo ele. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, vírgula, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, na minha tradução. Aquele que tem a felicidade do céu dentro do coração dele, dentro dele, o coração dele é aplanado. O caminho dele pode ser de altos e baixos, mas o coração é aplanado. Ele pode viver dias felizes e dias tristes, tudo bem, mas o coração dele é aplanado no Senhor. Então aquele que tem a felicidade do céu dentro dele, o coração dele é constante, é intacto, o coração dele é planificado, o coração dele é aplanado, para que ele sirva o Senhor do mesmo jeito, nos tempos bons e nos tempos ruins, nos tempos de sol, nos tempos de chuva, durante o dia, durante a noite. O coração dele para com Deus é o mesmo coração de sempre. Talvez você entrou aqui hoje e você está passando por muitas situações, e você às vezes se questiona: pastor, a minha vida é cheia de altos e baixos. Cuida do seu coração e mantém ele aplanado, porque você vai ver a felicidade do céu envolver o teu coração de tal forma que você vai perceber que a felicidade do céu está dentro de você, por causa da constância da tua conduta de vida em direção ao Senhor. Entende? Tiago capítulo 1, verso do 5 ao 8 vai dizer assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o homem que duvida é semelhante a uma onda agitada pelo vento no mar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Na minha aplicação, homem bipolar. Pessoas que, uma hora desesperada, vou pegar o diabo pelo chifre. Outra hora, não consigo nem com o demônio menor. E aí você fica nessas oscilações. Não. Aquele que tem a felicidade do céu dentro dele, ele tem um coração aplanado. Por que ele precisa ter o coração aplanado? Para que durante a caminhada, da onde ele vive até a adoração, nada possa bloquear
o lugar que ele precisa chegar. Então os filhos de Corá, escrevendo isso, tinham a inspiração de que aqueles que vinham de longe, caminhando nas suas romarias, até chegar nas regiões de Jerusalém, para entrar na cidade e entregar a adoração, nós sabemos que depois de um dia de caminhada, vinha aquela dor, e distensão, e vinha dor no músculo, e vinha todo tipo de problemas físicos, o sol forte, a chuva, o perigo de assaltantes, o perigo de animais, né, que poderiam devorar leões, outras coisas no meio do caminho. Então eles tinham todo esse cuidado, e talvez durante a caminhada, talvez havia um abatimento, uma tristeza, um arrependimento. Eu deveria ter ficado em casa, acho que hoje não era dia de eu vir, acho que eu podia deixar essa festa para o ano que vem, esse ano eu não precisava ir. Então durante esses tipos de sentimentos, pode ocorrer durante a trajetória, da onde você está até o lugar onde você precisa adorar. E os filhos de Corá sabiam disso. Então eles diziam no Salmo 5, no Salmo 84, 5: feliz é o homem cuja força está em ti, cujo coração é aplanado. Ou seja, independente das intempéries do tempo que oscilam nessa trajetória até chegar em Jerusalém, o coração deles está firme, olhando para o Senhor, focado no Senhor, desejoso da sua presença, desejoso por vê-lo, querendo entrar no átrio, querendo entrar no santo, e o desejo do Santíssimo. Então o caminho aplanado, um coração aplanado, é um coração que foca no Senhor, independente das tempestades que tocam a sua vida. Lembra quando Jesus está andando por cima das águas, a uns 600 estádios longe dos discípulos, e eles estão ali na força do vento contrário, as ondas batendo, o barco talvez pronto para afundar, e daqui a pouco Jesus vem por cima das águas com o seu roupão branco, 4 horas da manhã, e eles gritam: um fantasma. E Jesus rapidamente se identifica: não é o fantasma, sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. E fala: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas. Mas porém a Bíblia diz: tendo porém reparado na força do vento. Um coração aplanado não repara na força do vento. Um coração aplanado foca no Senhor e vai caminhando por cima das águas. Quando ele repara na força do vento, ele começa a afundar. Jesus corre, Pedro, homem de pequena fé, porque duvidaste? Que cruza o olho em mim. Senhor, aí a água começou a levantar. Senhor, aí nivelou. Pronto, vamos embora, vamos para o barco. Olha para mim. Tem que olhar para mim. E Pedro ficou assim, olhando para Jesus. Um coração aplanado nunca desfoca do Senhor. E um coração que nunca desfoca do Senhor é um coração que nunca desanima. Toda vez que vier um desânimo no seu coração, preste atenção. Será que você não está perdendo o foco do Senhor? Será que você não está olhando para o ser humano? Será que você não está olhando para a religião? Será que você não está olhando para a estrutura? Será que você não está olhando a vida do outro? Será que você não está olhando coisas que você não deve olhar? Um coração que olha para onde não se deve olhar é um coração fadado ao fracasso. 1 Timóteo 1,18, Paulo diz para Timóteo: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo abandonado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Coração também é chamado de consciência. Quando a Bíblia diz que contamina a consciência, é a mesma coisa que contaminar o coração. Quando o coração é contaminado, o coração deixa de ser aplanado e ele se torna oscilante. E um coração oscilante tem tudo para dar errado, tem tudo para ser fracassado, tem tudo para se dar mal, tem tudo para não concluir o trajeto do projeto que Deus tem para a sua vida. Aplane o seu coração, foque nele e toca a vida. Salmo 91 vai dizer o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Gente, se você vê 1000 caindo para o lado, você já cai sozinho sem ninguém empurrar. Nossa, 1000 está caindo, vou cair também. 10.000, agora que acabou mesmo. Vou cair. Não, 1000 aqui. Eu não sei se ele contou. Acho que o globo ocular estava olhando reto para o Senhor. E esse canto aqui que a gente vê os vultos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10.000. Mas eu não. Eu estou com o caminho aplanado no Senhor. Felicidade do céu está no coração do homem que tem o seu coração aplanado. Foque
só em Deus. Mateus capítulo 5, verso 1 ou 2, se não me falha a memória, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobreza de espírito? Não é a pessoa pobre sem dinheiro, não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito é a pessoa que o espírito dela confia só em Deus. Uma pessoa rica de espírito: eu confio em Deus, confio no dinheiro, confio no meu irmão, confio no colega, confio no amigo, confio na igreja, confio no povo, confio no político, confio... Pronto, essa pessoa rica de espírito. O pobre de espírito, ele elimina todas as possibilidades e foca 100% sua confiança em Deus. Ele é pobre porque ele pobre de espírito, porque ele somente define a sua fé numa coisa só: no Deus que fez os céus e a terra. É o pilar principal da sua vida. Isso é pobreza de espírito. Então, primeira resposta: o que é ser bem-aventurado? Primeiro, ter a consciência de que tua força vem de Deus. Segundo, ter um coração aplanado. Terceira resposta, versículo 6, vai dizer assim: a qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Em algumas traduções vai estar vale de Baca, em outras traduções vai estar vale de lágrimas. O que é o vale árido? Ou que é o vale de lágrimas? Ou que é o vale de Baca? Olha que coisa interessante. Os viajantes e os peregrinos, quando saíram de suas cidades, lá da ponta norte, ou da ponta sul, ou da ponta leste, ou da ponta oeste, quando eles chegavam perto de Jerusalém, tinha a última pousada, o último pouso. E o último pouso era feito no vale de Baca, ou no vale árido, ou no vale de lágrimas, que é a mesma coisa. É um vale seco, que não tem vida, que não há plantas, que não tem nem água. Eles chegavam no vale cansados, exaustos, falam: vamos dormir aqui mais uma noite, porque amanhã chegaremos em Jerusalém. Então eles armavam seus acampamentos no vale de Baca, eles armavam seus acampamentos no vale árido, eles armavam seus acampamentos no vale de lágrimas. É um vale de lágrimas, ficar na tristeza do lugar. Você olha para o lugar e fala: meu Deus, que lugar feio, que lugar terrível, que lugar triste. Mas conforme um montava uma tenda, chegava outro, montava outra tenda, chegava outro, montava outra tenda, aí chegava outro, montava toda a tenda. Daqui a pouco o vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale árido era tomado por peregrinos. E aquele lugar, então, antes de chegar em Jerusalém, era o último pouso. E os peregrinos que paravam no vale de Baca, eles conversavam entre eles, cansados, exaustos, com sede e com fome, e começavam a fazer seus alimentos, e começavam a fazer suas fogueiras, e ali se sentavam em volta das fogueiras, eles cantavam, eles se alegravam, eles se conversavam entre eles se edificavam na expectativa de entrar em Jerusalém. Então, dentro do vale de Baca, dentro do vale de lágrimas, dentro do vale árido, o que eles faziam? Em vez do vale árido, ou vale de Baca, ou vale de lágrimas, contagiar o coração deles, era eles que contagiavam o vale de Baca. Terceira resposta: um homem que tem a alegria de Deus dentro dele, ele não é contagiado pelas coisas desse mundo, mas ele contagia o mundo. Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transforme o mundo pela renovação do vosso entendimento, pelo caminho aplanado do seu coração. Então, quando eles chegavam no vale, aquele vale triste, aquele vale feio, aquele vale sem vida, um chegava, o outro chegava, o outro chegava. Gente, então vamos fazer uma festa nesse vale que é muito feio. Daqui a pouco o vale de Baca era um vale de festa, era um vale de alegria, era um vale de graça. Eu quero profetizar que nos teus vales, a tristeza do vale não vai entrar no seu coração, mas a alegria do teu coração vai contagiar esse vale em nome de Jesus. Romanos 12:21: vença o mal com o bem. Filipenses 4:4: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo está dizendo? Quando Paulo escreveu o livro de Filipenses, ele estava preso.
na masmorra de Roma. Quando ele está preso na masmorra, debaixo da autoridade de César, ali ele tinha tudo para ser triste, abatido. Mas foi num lugar de tristeza que ele escreveu a Epístola da Alegria. Você sabia que Filipenses é a carta da alegria? E ele vai dizer 2 vezes, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo fala 2 vezes para alegrar? Porque falar 2 vezes mostra a urgência da coisa. Pastor, onde está isso? Existe uma regra na hermenêutica bíblica, na arte de interpretar a Bíblia, e é uma regra muito verdadeira, quem estudou teologia aqui sabe, que quando você quer descobrir o sentimento de um assunto, você descobre aonde que primeira vez está escrito na Bíblia. Então, por que 2 vezes é algo de urgência? Porque a primeira vez que aparece 2 vezes a imposição de algumas coisas é no livro de Gênesis. E quando aparece 2 vezes, o sentimento é de urgência. Lembra quando o faraó tem um sonho? 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras engolem as gordas. 7 espigas magras e 7 espigas gordas. E as 7 espigas magras engole as 7 espigas gordas. O faraó fica louco, porque ele quer entender o sonho e não compreende. Daqui a pouco, o copeiro se lembra de José. E entroniza José diante de faraó. E faraó conta o sonho. E o que José vai fazer? Interpretar com a unção de Deus. E ele vai dizer, ó faraó, grande faraó, o sonho é um só. As 7 espigas magras e as 7 vacas magras é uma coisa só. As 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas é uma coisa só. E Deus mostrou 2 vezes para você, porque Ele tem urgência. Entende? Está aí o X da interpretação do texto. Por que Deus mostrou 2 vezes para faraó? Porque Deus tinha pressa que faraó acordasse para toda a raça humana não ser destruída. Daí então, você vai ver na Bíblia todos os textos que é ratificada a coisa 2 vezes. Lembra de Jesus em Mateus? Em verdade vos digo. Ou seja, ele está dizendo isso porque ele quer que você rapidamente obedeça. Em verdade, ou seja, rápido obedeça. Então quando Paulo está dizendo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo está dizendo, rapidamente, você precisa se alegrar, senão essa tristeza vai acabar com você. Se alegre, vai, rápido, se alegre. É uma urgência de se alegrar. É uma urgência de absorver aquela alegria. Por isso que Paulo vai dizer 2 vezes que devia se alegrar, para não deixar a tristeza tomar conta do coração. Então quando ele chega no vale de Baca, no vale de lágrimas, ou no vale árido, ou em outras traduções, Vale dos Refaíns, que era o vale onde os filisteus lutavam muito contra os israelitas. Então era um vale de muito choro, muita gente morria no vale de Baca, porque elas eram um lugar de batalhas, de guerras. Então nesse lugar, eles precisam se alegrar, para não deixar as más lembranças, para não deixar a tristeza do ambiente, para não deixar a feiura do lugar, né, abater no coração deles. Então eles se juntam, armam as tendas, porque é um lugar seguro, e ali eles se alegram dentro do vale de Baca. Agora, o que é ser um bem-aventurado? Ser um bem-aventurado é não deixar a tristeza do mundo contagiar o seu coração, mas a alegria do seu coração que vem do céu contagiar o mundo. O que te aflige? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes, faça suas petições ou inquietações ou ansiedades conhecidas para Deus, através de 3 coisas: oração, que é dialogar com Deus; súplica, que é e termina com ações de graça. Obrigado, Senhor, porque ouviste a oração. E aí a paz de Deus, que excede a capacidade de entendimento, guardará o seu coração e a sua mente dentro de Jesus Cristo. Então você não pode permitir a tristeza invadir a tua alma. Interessante, né? Você acredita no negativo que o mundo planta sobre você, e você tem dificuldade de acreditar no que Deus fala com você. O mundo é mais verdadeiro no seu coração do que o próprio Deus. Tem pessoas que vivem a tristeza de algo que o mundo plantou nela. Pode 20 pessoas falar bem de você. Se uma falar mal, você absorve o mal daquela uma e você esquece das 20 que te elogiou. Ou era só eu que passava por isso? No Facebook lá você posta algumas coisas. Daqui a pouco, todo mundo amém, glória a Deus, aleluia, bênção, pronto, 100 comentários maravilhosos. Mas você tem um filho do gadareno, filisteu,
que posta lá outra coisa, que é contra o que você pensou. E aquilo parece uma pedrinha no sapato que... Então, quem tem felicidade do céu dentro dele, contagia o lugar com alegria. Você precisa ser um contagiador de lugar de alegria. Se você quer ter a alegria do céu no seu coração, você precisa contagiar o ambiente positivamente e não negativamente. Quarta resposta. O que é ser um bem-aventurado? Versículo 6, parte B. Vai dizer assim: faz dele um manancial, ponto e vírgula, de bênção o cobre a primeiras chuvas. O que é isso? De bênção cobre as primeiras chuvas. Irmãos, de quem pertence a chuva? Conforme Mateus 5, 42, 46 e diante, o Senhor vai falar que dele é o sol, dele é a chuva. Ele faz vir a sua chuva sobre maus e bons, e nascer o sol sobre justos e injustos. É dele a chuva. Então, se a Bíblia vai dizer que naquele vale o Senhor libera a primeira chuva, que chuva é essa? É a chuva de outono. Essa chuva do Vale de Baca, que acontece no período da festa, principalmente do tabernáculo, que é essa festa, é o tipo de chuva habitual. É a chuva que favorece a colheita de pelo menos 3 tipos de alimento: uva, figos e tâmara. Então, conforme chove no Vale de Baca, as cisternas e os buracos que existem em Baca é tomado por águas. E viajantes que passam por Baca extraem daquelas cisternas água para os seus animais, águas para si próprio. E também essa chuva molha as uvas, as tâmaras e os figos, e permite uma colheita mais sensível, mais bonita, uma força melhor dos frutos. Já reparou que quando você carpe um terreno, limpou, pronto, tá lá só aquele mato amarelo, alguma coisa assim, ou os brotinhos. Choveu, parece que no outro dia já nasceu broto mais forte. A chuva revigora a natureza. A chuva impulsiona, potencializa. Então, as chuvas nesse vale de bênção, que está documentado no versículo 6, de bênção cobre a primeira chuva. É o tipo de chuva habitual, que facilita a colheita. Agora, quem envia a chuva? O próprio Deus. Então, conforme esse povo vai caminhando para Jerusalém, Deus vai cooperando com eles, liberando chuva, dando uma colheita, prosperando, cuidando, protegendo, cercando, alinhando, arestando, afinando, porque Deus trabalha em sociedade com cada um de nós. Pastor, sociedade? Sim. Gênesis capítulo 2, versículo 5, quando Deus cria todas as coisas, o texto bíblico vai dizer que não havia ninguém para lavrar Deus não havia mandado chuva sobre a terra, porque não havia homem para lavrar o solo. Então subia da terra um vapor que umedecia a natureza e mantinha as árvores aguadas, e todo tipo de vegetação mantinha-se verde, porque nos dias não existia chuva. Alguns historiadores teólogos arriscam dizer que chuva só passou a existir dos dias de Noé para cá. De Noé para trás não tinha chuva. Então, como não tinha chuva, o vapor levantava e umedecia. E Deus não havia mandado chuva, porque não tinha pessoas suficientes para pegar a enxada, para preparar a terra, para plantar semente. Deus queria enviar chuva quando houvesse homem para plantar. Planta que eu mando chuva e vocês plantam. Era a sociedade de Deus. Então os filhos de Corá, quando estão escrevendo o Salmo 84, eles estão imaginando os viajantes parando em Baca, e em Baca, no lugar seco e árido, eles têm a revelação de que no cansaço que eles estão sentindo, na exaustão de uma viagem longa, Deus manda aquela chuva, preparando as terras deles, preparando a colheita deles, para que a uva, a tâmara e o figo pudesse ser um alimento forte, para eles se alimentar e negociar em suas quitandas, ou na subsistência que existia na época. Deus coopera
com a pessoa. Então a resposta é: o que é ser um bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser sustentado por Deus durante a caminhada até a presença dEle. Enquanto nós não chegamos na Nova Jerusalém, o Senhor vai cuidando de nós, com chuva, com chuva, com chuva, fazendo chover uma porta de emprego, chover uma amizade aqui, chover uma cura ali, chover um milagre ali, chover uma conquista aqui, chover uma faculdade ali, chover um namoro ali, chovendo um casamento ali, chovendo um filho ali, e Deus vai periodicamente mandando chuva sobre a sua vida, para sustentar você, até a entrada nos portões celestiais, na presença máxima de Deus. O que é ser um bem-aventurado? É ser sustentado durante a caminhada. Deus tem te sustentado durante a caminhada. Todos vocês aqui têm motivo de desviar de sobra. Alguns aqui têm motivo de nem entrar mais nessa igreja por coisa que aconteceu. E você está aqui teimando em servir ao Senhor. Porque o Senhor tem mandado chuva sobre você. E essa chuva tem sustentado a sua vida. Estamos diante aqui de 150, 200 pessoas cheias de defeitos, falhas e erros. É um pisando na bola com o outro todo dia. E se a gente dar um pouco mais junto, vai sair cara faísca que só Jesus dá causa. Então a igreja tem que ser maior, para dar mais distância dos irmãos. Porque tem porco espinho junto com o porco espinho, os ouriços aí, né? O gato com o rato, com a galinha com a cobra, com o pintinho, com a águia, o falcão, a pomba. E aí vai. É a arca de Noé aqui, tem que ter 3 pavimentos. Animal pesado, vai lá para baixo. Animal médio, fica no patamar do meio. As aves, as animais mais leves, fica aqui na parte de cima. Para quê? Para não sair pau. E eu vou distribuindo a ração e limpando aí os detritos de vocês aí. Por isso que tem a janela, a arca. E joga o capá para lá. E destrói a ração de manhã. E de tarde, joga o capá os que eles defecavam. E assim é mantendo a higiene dentro da arca, até enroscar no Monte Ararat, abrir as portas e encerrar a chuva. E eles começaram um novo ciclo, um novo tempo na terra de proliferação. Vamos terminar. Então o que é ser bem-aventurado? É ser sustentado durante a caminhada, durante a trajetória. 2 Timóteo 4, 7 ao 8, Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Como eu amo Ele, então tem uma coroa para mim preparada. É o que Paulo está dizendo. Paulo entendeu que Deus sustentou ele no começo do ministério, no meio do ministério, no fim do ministério. O texto vai dizer também, em Josué 1,5: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, não te deixarei, nem te desampararei. Sempre haverá chuva de Deus na tua vida, independente dos momentos que você está passando, momentos bons, ruins, momentos fáceis, momentos difíceis, sempre haverá uma nuvem derramando chuva sobre a tua vida, para sustentar você até a entrada no portão celestial, onde você não precisará mais fazer força nenhuma, é só ir para a galera e ir para Jesus, e aí a coisa acontece. Último tópico: o que é ser bem-aventurado? Versículo 7, parte B. O parte A diz assim: parte A, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O quê? Eles vão indo de força em força. Você vê como Deus vai: eu libero um pouco de força. Ai, cansei, para um pouco. Força, ele levanta, caminha mais um pouco. Cansei, renova a força, vai, caminha mais um pouco. E assim sucessivamente. Livro de Daniel, capítulo 10, me vem à mente agora. Daniel vai buscar a Deus 21 dias de oração, jejuando, o corpo enfraquecido. Quando Gabriel aparece para ele, diz a Bíblia que ele caiu como morto. Gabriel toca, fala com ele, e o corpo dele é revigorado. Ele se levanta e continua o diálogo com o anjo Gabriel. Diálogo da libertação dos 70 anos de cativeiro que estava acontecendo lá no período babilônico. Quando Deus fala, eu me levanto. Quando Deus me toca, eu sou acendido. De força em força. Versículo 7 vai dizer: vão indo de força em força,
de força em força. Pastor, eu não sei se eu vou chegar no céu. Vai sim, de força em força. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Vai sim, de força em força. Pastor, eu não sei se eu vou aguentar. Vai sim, de força em força. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e profetize isso para ela. Você vai chegar de força em força, de força em força. Pastor, alguém vai ficar para trás? Final do versículo 7 diz que não. Cada um deles diante de Deus em Sião. Versículo 7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Toda essa turma que está no Vale de Baca será renovado, restaurado, terão força, e quando o dia amanhecer, vão desmontar acampamento, organizar as suas charretes, e trotar até chegar dentro das regiões de Jerusalém, e quando chegar em Jerusalém, vai ser uma alegria, os viajantes estarão lá, um ambiente de festa, tudo enfeitado, para celebrar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, porque eles venceram a peregrinação, para chegar até a presença máxima de Deus. Assim vai ser na vida de cada um de nós. Hoje dói, hoje estamos machucados, hoje passamos por doenças, enfermidades, dificuldades, situações, calúnias, outro tipo de coisa que acontece. Estamos vivendo nos vales de Bacas da vida, no último passo até a entrada na Jerusalém celestial. Mas quando o dia amanhecer e a gente começar a juntar as coisas para tocar embora daqui, nós vamos entrar na Jerusalém pelas portas e vamos adorar a Deus face a face, olhando totalmente para Ele. Louvado seja Deus. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é aqueles que é sustentado durante a caminhada. E o sexto tópico, todos chegaremos lá. Não vai ficar ninguém para trás. A onça vai chegar na sua... A pantera vai chegar rápido. Mas atrás vem a lesma, batendo papo com a tartaruga, junto com a formiga, que anda rápido, mas pelo tamanho dela parece lento. E vão chegar. E Deus vai ter a paciência de esperar um por um, até chegarmos lá. Agora, o que sustenta toda essa peregrinação? É a expectativa de entrar em Jerusalém e adorar esse Deus poderoso. Deus sabe que nós estamos peregrinando nessa terra. Deus sabe que nós estamos lutando dia após dia. E erra, peca, desliza, pede perdão, se levanta, sacode a poeira, continua mais um pouco. E Ele vai tendo paciência conosco. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Deus tem paciência com você. Deus não está com raiva de ninguém aqui, porque Ele olha por nós sobre o olhar de Jesus. E qualquer erro, falha ou defeito, Ele vê através de Jesus, sobre o sangue dele, que foi aspergido por você, derramado por você, para o perdão dos seus pecados. Então hoje, como nos dias dos tempos bíblicos, o peregrino precisava ter a felicidade do céu dentro dele. A alegria do céu dentro dele era a esperança que fazia vencer todas as etapas desta vida, até entrar em Jerusalém. Para você vencer o que você está passando, você precisa da alegria do céu. Não adianta ir para a praia e ficar 10 para morar na praia. Às vezes não resolve esse problema. Eu quero ir embora do país. Vai 10 vezes para onde você quiser. Não resolve seu problema. Pastor, eu preciso de muito dinheiro. Muito dinheiro? Sabe que o país mais melancólico do mundo é a Suíça e a Suécia? O Over esteve lá. O maior índice de suicídio é na Suíça e Suécia. Lá não existe pobreza. Jovem com 19 anos de idade já tem o seu primeiro milhão na conta. E do nada a negada pau, e corta. Por quê? Porque dinheiro não resolve
o que você está precisando. O que você precisa está lá em cima. O que você precisa vem dele, do coração dele. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. Você vai chegar, mas sou eu que vou te sustentar. Você vai entrar, porque sou eu que vou te conduzir. Você vai alcançar Jerusalém, porque eu vou te levar. Arai, decouma, nas, pligarrache, couma, na basura, arabacá. Na tua fraqueza, tem gente que vai entrar mancando. Os mendigos vão entrar, os coxos vão entrar arrastando. E a hora que passar pela porta vai ser acertado e vai estar alinhado. Todas as imperfeições serão corrigidas, e diante dele seremos perfeitos, seremos íntegros, seremos retos, seremos planos. A alegria do céu enche o nosso coração e é o que nos fortalece para continuar a caminhada de vida cristã. Não são as programações dessa igreja que vai te sustentar, é a alegria do céu. Não é escola bíblica, curso teológico, não são os montes, não são as orações aqui dentro ou lá fora, mas é o poder do céu que pode vir através disso. Mas é ali lá que vem a tua força e o teu poder. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não pisca. Ele vai me guardando, me cuidando de mim. Assim é Deus na tua vida. O Senhor te guarda, te guia, te protege. Aí você deve viver nos vales de Baca da vida. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele cuida de ti. Rico ou pobre, classe média, classe alta, doente ou sarado, o Senhor está te empurrando para dentro de Jerusalém, para dentro de Jerusalém, para dentro de Jerusalém. E quando você entrar lá dentro, você já sabe. Você já sabe. Você já sabe. Você já sabe o que você vai fazer lá dentro. Quando você chegar em Jerusalém, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que é construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao seu nome. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor de ti buscarei o teu bem. O Senhor está nos preparando. Você não pode desanimar agora. Você não pode parar no Vale de Baca. No Vale de Baca tem uma chuva especial que vai te revigorar até a entrada. Os últimos dias que nós estamos vivendo é os últimos dias do Vale de Baca. Dias difíceis, dias de distorções doutrinárias, dias de valores espirituais em baixa. Dia que falam mal da nossa fé, metem o pau da nossa fé, falam mal de pastor, falam mal de crente, falam mal de quem usa a Bíblia, falam mal de quem prega a verdade, fala o que quiser, mas eu vou passar esse vale de Baca, e quando eu passar esse vale e entrar pelas portas, eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus. Se coloque em pé.